Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E é com muita gratidão no meu coração que eu venho novamente aqui compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através da sua rica, viva e eficaz palavra. E hoje estou um pouquinho atrasada, esperando estiar aqui, porque estava uma garoinha aqui da Psirica. Eu queria gravar aqui fora. Então agora que estiou, louvado seja o Senhor por esta linda manhã que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui novamente. Amém, queridos? E o Senhor hoje tem resposta para as nossas vidas, para os nossos corações. O nosso título de hoje diz assim: Ele é a resposta, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A palavra do Senhor em João 14:6 fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E lá em João 10:9 fala: eu sou a porta. Jesus diz que Ele é a porta. E a nossa palavra aqui em Atos 17:28 diz, a palavra do Senhor está dizendo assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele nós existimos, nele nos movemos, nele vivemos. Tudo no Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, nós não conseguimos nada, não alcançamos a plenitude de vida. Muitas vezes, queridos, eu até conheço muitas pessoas que procuraram, saída, resposta, consolo, conforto, direcionamento, luz para a vida, luz para os caminhos, em lugares, em rituais, em sacrifícios, e não encontraram. Queridos, eu dou um exemplo aqui bem próximo de mim, que foi a minha irmã, que graças a Deus encontrou a resposta dentro dessa palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor, a Bíblia. Essa minha irmã andou por muitos lugares, fez muitas coisas, sacrifícios, fez, até colocou veneno de sapo na pele. Uns dias desses eu estava contando no devocional, que ela foi num lugar onde fizeram 4 furos assim no braço dela, ela tem as cicatrizes, e ali injetaram veneno de sapo na pele dela, dizendo que aquele veneno traria para ela respostas, alívio, consolo, que ela ia encontrar o eu dela, ela ia se encontrar, porque ela estava muito perdida e a resposta era aquilo, estava ali. E queridos, não adianta, não são livros de autoajuda, não são autoconhecimento, não é buscar em artigos, e nada disso que vai te trazer resposta, te trazer paz, te trazer alívio, não. A nossa resposta é Jesus, a nossa resposta está aqui na palavra dele, que é a nossa bússola, que é o nosso manual de instrução, que aqui nós sim encontramos resposta para todas as coisas, inclusive para a morte, que ninguém encontra resposta para a morte. E por que estou dizendo isso, queridos? Encontramos resposta até para a morte nessa palavra. Porque quando o Senhor levou meu irmão e minha mãe falando a mesma coisa, falando da porta, falando dessa porta de João 10:9, que Jesus fala: eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-te-á. Então, meu irmão, antes de partir, falou dessa porta. Minha mãe, antes de partir, sem saber que meu irmão já estava até sepultado, já tinha falecido há 10 dias, falou dessa porta. Então, queridos, Jesus é a porta. E é naquele momento ali que eles estavam partindo dessa terra, que eles estavam indo para a eternidade com Cristo. Eles estavam entrando nessa porta, eles estavam tendo um encontro com Jesus. E nós tivemos a certeza, eu e toda a minha família, que realmente nós nunca tivemos dúvidas, porque graças a Deus sempre estivemos baseados na palavra do Senhor. Sempre tivemos a certeza, sim, mas
depois que tudo aconteceu, que o Senhor deu aquele testemunho, né, com tantas revelações, falando sobre dias, horários, e foi confirmado essa porta de João 10, 9, 11, onde Jesus fala: eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem, né? E o ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. Eu sou o bom pastor que dei a vida pelas minhas ovelhas. Então, não só eles falaram da porta, mas minha mãe, um pouquinho antes de pedir para abrir a porta, ela falou: não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente, né? E a palavra de João 10, não, 11 fala ali, né, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para destruir, né, para roubar as mentes. É o que mais tem acontecido nesse século. O inimigo tem roubado as mentes e tem destruído as vidas, né, e rouba a mente, tentando distrair, tentando confundir, tentando desfocar desta palavra, né, porque o inimigo não quer que nós encontremos a verdadeira, o verdadeiro caminho, a verdadeira resposta, que é Jesus. A palavra do Senhor nos diz que lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Então, queridos, eu não tenho dúvida, hoje eu falo de algo que eu tenho a plena certeza, né? Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Ele é a porta, né? E a nossa leitura de hoje é que em Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos, existimos. É o Senhor que nos dá a vida, né? Que tira a vida, como o Senhor me falou através da palavra. No dia que nós sepultamos o meu irmão, que eu cheguei em casa, eu ajoelhei, fui orar com meu marido, que eu abri a Bíblia, né? Na oração eu falei: Senhor, eu entendi que o Senhor salvou, né, o meu irmão. E o Senhor me deu a palavra ali em Samuel que diz: sou eu Deus que dou a vida, o Deus que tira a vida, faço descer a sepultura e faço subir. Mas eu ainda questionei o Senhor: com que propósito, Senhor? O Senhor levou meu irmão tão novo, tão cheio de sonhos. E o Senhor me disse claramente: propósito de salvação, não só para a vida do Moisés, mas para milhares de almas. Então, queridos, o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a salvação. E é através dessa palavra que alcançamos a eternidade, que é o nosso bem maior. Nós devemos estar focados no alto, no alvo, que é Jesus, né? A palavra do Senhor fala: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, quando vem os momentos de dificuldade, nós entregamos plenamente nossas vidas nas mãos do Senhor, confiamos nele e Ele nos ajuda, Ele nos esforça, né? Quando nós somos 100% dependentes do Senhor, nós temos, queridos, alívio, nós temos respostas, nós temos direção, nós temos luz. Então, meus amados, a palavra do Senhor está dizendo para nós hoje que Ele é a resposta. O nosso título é Ele é a resposta. Se você está marcando, marque aí. Ele é a resposta. A nossa frase do dia diz que tudo depende da nossa resposta diante da dificuldade. Crer ou desanimar. Quando a gente tem essa palavra guardada no nosso coração, a gente crê, né? A gente não desanima, nós somos fortes, nós somos corajosos, como diz a palavra lá em Josué. Por isso que eu digo que temos resposta para todo o tempo. Que o Senhor nos encoraja, que o Senhor nos corrige, o Senhor nos traz, né, direcionamento através da sua palavra. E nossa palavra-chave de hoje é propósito, né? E o propósito maior, queridos, o maior propósito que nós vemos nessa terra é para louvar, é para adorar ao nosso Deus, né? Nós vivemos por Ele, nós nascemos, vivemos e existimos, né? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá o fôlego de vida, Ele que nos dá os movimentos, Ele que nos dá vida, né? E Ele tira no momento determinado por Ele mesmo. E a leitura diz assim: mesmo que existam bons livros e filmes contando histórias incríveis e motivadoras, eles podem no máximo nos inspirar, mas não podem definir o verdadeiro propósito para o qual nascemos, porque essa não é a resposta que pode ser dada genericamente, mas só pode ser conhecida ao nos relacionarmos com Deus Pai,
Digo isso porque muitas pessoas hoje estão buscando o seu propósito de vida em diversos lugares, e quanto mais correm atrás dessa resposta, mais se cansam e se sentem vazias por não encontrá-la. Você precisa entender que o seu propósito de vida só é encontrado em Deus a partir do momento em que você parar de procurar ao redor e descobrir que Ele sempre esteve próximo, ao seu alcance. Tudo muda. Não precisamos percorrer longas distâncias ou fazer por merecer para que Ele se revele a nós. A partir do momento em que reconhecemos Jesus como Salvador da nossa vida e passamos a viver para agradar a Deus, temos acesso às respostas que há tanto tempo procurávamos. No texto que lemos, Paulo estava tentando explicar isso aos cidadãos de Atenas, e alguns deles creram naquele momento. Entenda, sem estar conectado ao Pai, a vida não faz sentido. Em minha vida foi assim. Até os 13 anos de idade, eu vivia sem perspectiva, sem sonhos, sem propósito. Mas ao me entregar a Jesus, tudo mudou. Não sei por onde você tem andado ou que tem procurado, mas posso garantir de que quem tem Jesus tem tudo. Decida viver tudo aquilo que o Pai sonhou para a sua vida. Não perca mais tempo correndo atrás do vento, pois a resposta que você precisa está mais próxima do que você imagina. E é isso, queridos, o nosso propósito maior, né? Nós viemos a essa terra para adorar ao nosso Criador, ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Então, como diz a palavra em Oséias, né, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus, esse Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra e que nos concedeu vida, né, que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, para estarmos aqui na terra cumprindo o propósito, e o principal propósito é louvar e adorar e engrandecer a esse Deus, porque quando nós fazemos isso, queridos, nós encontramos o real e o verdadeiro propósito das nossas vidas. Nós, assim, descobrimos por que nascemos, por que estamos aqui, né? E temos a plenitude de vida em nome de Jesus. A palavra do Senhor, né? Hoje cedo, quando estava lendo o devocional, pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e o Senhor me deu a palavra aqui em Eclesiastes, né? Eclesiastes, deixa eu ver que parece que 12 e 13, né? Na verdade, eu li do 12 ao 7, que fala assim: e o pó volte ao pó, né? E volte ao pó da terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? E o Senhor conclui aqui, né, no finalzinho aqui de Eclesiastes, bem aqui no Eclesiastes 12, 13, diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, queridos, de tudo isso que nós temos dito aqui, de tudo isso, é teme ao Senhor. Que é temer ao Senhor é obedecer, é amar a Ele sobre todas as coisas, né? É a gente ter reverência com o Senhor, é de tirarmos tempo para estarmos lendo a palavra, orando, né? Buscando conhecimento dentro da palavra do Senhor, da Bíblia. Isso sim nos traz resposta, crescimento espiritual, e daqui nós entendemos o porquê, né, que estamos aqui, o que viemos fazer nessa terra. E vamos fazer uma oração, queridos, que o tempo já se avançou demais e que o Senhor possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós viemos aqui hoje reconhecer, Pai, que em Ti vivemos, nos movemos e existimos.
Como diz a tua palavra em Atos 17, 28, Deus, em ti vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor é a fonte da vida. O Senhor é a resposta para todas as nossas perguntas e necessidades. Neste momento, Pai, entregamos, Senhor Jesus, as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, todas as dificuldades que estamos enfrentando, Pai, ajuda-nos, Senhor, a lembrar que tudo, Senhor, tudo depende das nossas respostas diante das adversidades. Senhor Jesus, que se vamos colocar diante de Ti ou se vamos tentar resolver com nossas próprias mãos. Senhor, que possamos escolher crer em Ti, ao invés de desanimar, buscar ajudas em outras fontes, que a nossa fé, Senhor, seja maior que todos os desafios, que possamos, Senhor Jesus, buscar somente, Senhor, resposta na fonte da vida que é o Senhor, na Tua palavra, Senhor. Pai querido, e todos os desafios que surgiram em nossos caminhos, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, estar sempre firmados em Ti, que é a nossa rocha, para que nós possamos, Senhor Deus amado, ser, Pai, fortalecidos cada dia mais em Ti. Pai querido, que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos, direcionar as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E pedimos a Ti, Deus, que nos conceda força e coragem para enfrentar, Senhor Jesus, a todas as batalhas com muita fé. Em nome, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que possamos buscar sempre a Tua presença, confiar em Teus planos, sabendo que o Senhor é a resposta que precisamos. Sabendo, Senhor, tendo a certeza que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, que o Senhor, ó Pai, é a porta, que o Senhor Jesus, é o caminho da eternidade e salvação. Te louvamos, Senhor, por esta manhã, por essa palavra. Deus querido, que o Senhor possa falar, Deus, melhor em cada coração. Deus, que todos os amados que acompanham os devocionais, todas as manhãs, tardes e noites, realmente, Senhor, possam entender de todo o coração e mente que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, que não adianta, Senhor, ficar batendo em outras portas, ficar procurando, Senhor, em outros livros que não seja a Tua palavra respostas, que tudo, Senhor, o que nós precisamos e necessitamos está dentro da Tua palavra, Bíblia Sagrada. Senhor Jesus, está no joelho no chão, na oração. Pai, que nós possamos nesta manhã entender mais e mais de Ti, Senhor. Sentir cada dia mais a Tua presença e ter, Deus, cada dia mais a certeza, Pai, que estamos no caminho certo, que estamos, Senhor Deus, olhando para o alto, para o alvo, que é o Senhor Jesus, Deus. Direciona e ilumina nossos caminhos, nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, muito obrigada por esta manhã de domingo. Obrigada, Senhor, que seja um dia de muitas bênçãos e realizações, Senhor. E em nome de Jesus, um dia para viver milagres. Amém, Senhor. Te louvo, te agradeço. Amém, amém. Desculpa, queridos, avançou muito aqui o tempo. Mas que o Senhor fale melhor aos corações, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que você realmente possa saber que a resposta está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Em nome de Jesus. Grande beijo no seu coração. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus.